Fala, meu chegado! Bom ou não? No vídeo passado, nós mostramos em detalhes esse Jeep Renegade Sport 2021 equipado com o motor 1.8 Flex. E agora chegou a hora da gente colocar esse carro na rua e dar uma volta para poder descobrir. E aí, além do seu bom acabamento, por que será que vende tanto? Então bora colocar a câmera na cabeça e fica comigo até o final que eu ainda vou te dar a minha opinião sobre esse veículo. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. Vamos começar aqui então o nosso teste de uso do Renegade e aí vamos começar zerando o computador de bordo para a gente poder ver qual que é o consumo que esse carro vai fazer no nosso trecho aí. Computador zerado aqui então bora para a rua testar esse carro. Começando o nosso teste aqui de uso então, como sempre nós vamos começar subindo o morro aqui, o mesmo morro que a gente sobe com todos os carros. Vamos ver como é que o Renegade vai se comportar com esse motor e esse peso todo subindo o morro. Começamos a subir aqui então. Ele sofre um pouquinho, eu tô com o pé bem fundo aqui, a gente vê que ele sobe bem devagarinho, ainda assim com um giro 2.500 mais ou menos, ele pena bastante. Lembrando que esse carro ele tem um 0 a 100 declarado de 11,1 segundos. Esse motor ele entrega pouco torque em baixa rotação e como o carro é pesado, para poder sair rápido de semáforo, trocar de faixa quando a gente está parado, eu achei bem ruim mesmo. Mas como eu falei, o motor ele é pesado, o motor ele não tem tanto torque, a potência é até razoável se a gente parar para pensar que são 139 cavalos no etanol, mas essa falta de torque em baixa, aliada ao peso que o carro tem, faz o carro sofrer bastante. E aí essa questão da saída dele é bem ruim mesmo. Em relação à suspensão desse carro, eu confesso que gostei. Achei a suspensão bem firme, isso transmite segurança, assim, principalmente pensando que a gente tem um carro alto aqui, com um vão livre aí de mais de 200 milímetros, então esse estilo de suspensão aqui me agradou. Claro que a gente tem uma suspensão independente nas 4 rodas, isso ajuda bastante, e eu gostei do que eles fizeram aqui. Em relação ao conforto, como eu já tinha falado lá no vídeo de avaliação, eu achei os bancos desse carro meio duro, então eu achei que o conforto fica um pouco prejudicado por causa dos bancos desse carro. Mas é o que a gente tem aqui e pelo menos o tecido é bom, o acabamento desse carro é muito bom. Uma outra coisa que me agradou nesse carro, e que eu costumo falar em todo carro que eu ando, é uma coisa que eu observo, é o sistema de freio. Vamos relembrar aí que a ABS, esse carro é um carro 2021, então a ABS é obrigatório, mas além disso ele tem freio disco nas 4 rodas, o que eu acho muito bom, já que eu prezo bastante por segurança. Então com certeza esse é um item que me agradou e me agrada bastante. Apesar de ter vários memes por aí zoando esse carro, como eu falei lá no vídeo de avaliação, esse carro ele vende bastante. E eu consigo entender o porquê. Ele tem um excelente acabamento, é um painel bem bonito, então a pessoa entra num carro desse e ela fica encantada. E aí vamos combinar, né, gente? Para mim, quem tá procurando um SUV compacto para poder comprar como esse aqui, não tá muito preocupado com o desempenho, com potência. Fica meio que naquela coisa, se tiver bom, se não tiver, tá beleza também. É claro que esse motor torque, nesse carro ele acabou queimando um pouco o filme, porque realmente o desempenho aqui é muito ruim. Mas para mim o grande erro foi associar os carros da Jeep com carros com torque, com potência, como acontece, por exemplo, com a Grand Cherokee. Só que aí sim a gente está falando de um SUV de verdade. Aqui a gente está falando de um SUV compacto, que tem uma proposta mais urbana. E aí é engraçado, por exemplo, eu fico vendo o pessoal falando mal desse carro, e a gente entra no carro, a primeira coisa que a gente já pensa, o carro é ruim. Ontem eu estava chegando em casa com esse carro e lá na minha garagem ele tem uma rampa, uma pequena rampa. E aí na hora que ele foi subir, ele deu uma deslizada. E qual que foi a primeira coisa que eu pensei? Ah lá, o pessoal fala que atola e não sobe nenhuma rampa. Só, gente, que é uma rampa que tem um azulejo. E aí nem o sedã que eu tenho sobe de uma forma tranquila. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o pessoal fica falando e a gente vai passando isso pra frente. Agora, me conta aí nos comentários, você é do tipo que prefere um SUV compacto como esse aqui, que tem um bom acabamento, um design bonito, ou prefere um SUV que, mesmo que tenha um acabamento ruim, tem mais potência? Deixa aí nos comentários porque eu quero saber. Uma outra coisa que me agradou bastante nesse carro foi a direção elétrica. Ela é bem leve para poder fazer manobras, só que a partir do momento que a gente começa a ganhar uma certa velocidade, o sistema de progressão dela já deixa o volante com um peso bem interessante. Então aqui a gente não tem aquela direção boba também.
Eu vou tentar dar uma esticada agora. A gente está 94 km por hora, ele está com um giro até baixo. Só que para chegar nesses 94 km, eu achei que demora muito. Realmente a falta de torque faz toda a diferença. E aí para poder puxar esse peso o carro sofre. E é óbvio, vai prejudicar o consumo, não adianta. Depois que embala, claro que vai embora. Qualquer carro aí, mesmo que seja, por exemplo, um carro 1000, daqueles antigos que tinha aí na casa de 60, 70 cavalos, vai andar depois que embala. Só que o problema é até esse embalar. A gente está fazendo uma curva aqui agora e também é um carro mais alto, né? A gente percebe que a carroceria ela deita um pouco, mas nessa curva aqui que não é tão fechada, ainda assim transmite uma certa segurança, fazendo a curva aqui a 100 km por hora. Como eu falei, o desempenho desse carro realmente não é dos melhores. A gente vai ver lá no final como é que vai ficar o consumo, mas eu já tenho certeza que o consumo vai ser ruim. Mas, por exemplo, igual aqui agora, a gente está a 90 km por hora em uma via expressa, tem um certo trânsito, então não adianta ficar tentando acelerar o tempo todo, e ele está mantendo um giro alto, um giro baixo. O grande problema para mim desse carro é quando a gente pega um trânsito dentro de cidade, dentro de bairro mesmo, com semáforo, com subida, porque aí sim ele precisa subir muito giro, sobe o giro bem alto mesmo, e isso, claro, não faz o carro andar e também prejudica o consumo. Eu vou ligar aqui agora o modo esporte para a gente poder ver como é que funciona. Ali não sei se vai dar para ver, no computador de bordo apareceu o modo esporte ativado. Ele claramente já subiu um pouco o giro aqui, apesar dele ter reduzido uma marcha, mas já voltou para 2.000 giros. Vamos ver se a gente consegue pelo menos dar uma esticadinha com esse modo esporte, para a gente poder sentir como é que é mesmo. Vamos ver se essa van vai deixar aqui. Está subindo o giro, 3.000. Ele desceu a marcha em 3.000. Sinceramente, não vi diferença desse modo esporte, não. Vamos desligar ele aqui até para não prejudicar tanto o consumo. Como eu já falei, para mim esse carro é um carro urbano. A gente parou num semáforo aqui agora e o start-stop entrou em ação. E eu confesso que eu acho esse sistema bem chato. Tem a opção de desligar aqui, mas eu vou deixar para ver se vai melhorar o consumo. Esse sistema, ele melhora um pouco o consumo sim, só que em compensação na hora de dar manutenção a gente acaba tendo que trocar a vela, bobina, de uma forma mais antecipada. Então acaba que eu acho que fica elas por elas. E eu confesso que eu acho muito chato esse negócio de parar no semáforo e o carro desligar. Mas como eu estava falando, esse carro aqui para mim é um carro urbano. Então esse carro é um SUV compacto, e na minha opinião eles que vieram aí para substituir os hatches compactos. Então não adianta esperar um espaço interno gigantesco, um porta-malas gigantesco, que aqui a gente não vai ter. A proposta do carro não é essa. Agora, para mim, quem busca um SUV compacto, pensando aí no uso de dia a dia mesmo, de trabalho, e não está muito preocupado com potência, que é o que eu acho que acontece com o público-alvo desse segmento, eu acho que aqui sim a gente tem um bom carro. É um carro bonito por dentro, com excelente acabamento, coisa que a gente não vê por aí, nessa categoria de veículos. Então eu acredito sim que aqui no Jeep Renegade, apesar de todas as críticas que tem, eu acho que o pessoal critica muito porque está buscando coisa no lugar errado. Está buscando desempenho e potência aonde que não foi feito para ter. Porque, mais uma vez, esse carro, na minha opinião, essa categoria de carros vieram para substituir os hatches compactos. Então, assim, o pessoal comprar pensando em off-road, levar para estrada, gente, isso não é carro para isso. Precisa parar com isso, até para poder evitar ficar falando mal do carro. Ah, não tem desempenho. Beleza, realmente não tem. Mas eu acredito sim que o carro seja bom. Agora, uma boa notícia em relação a esse motor e-torque, que se ele falta potência, desempenho nesse carro aqui, pelo menos é um motor que é confiável e tem uma manutenção barata, já que esse motor foi usado em vários carros da linha Fiat, como Bravo, Doblò, Palio Candy. É um motor bem testado, possui corrente de comando ao invés de correia dentada, então é um motor que tem uma manutenção relativamente baixa. Então, para quem não gosta muito da manutenção, pelo menos aqui já tem essa vantagem. Uma coisa que eu acho que vai mudar completamente o cenário desse carro é com esse motor novo que a Fiat anunciou, o motor 1.3 Firefly Turbo. Eu falo Fiat, mas é o grupo, né? Que inclusive a Jeep está dentro. Aí sim eu acho que esse carro vai disparar nas vendas, porque, como eu já falei, é um carro muito bonito, que tem um excelente acabamento, que agrada bastante a vida a bordo aqui. Então eu acho que vai disparar. E aí sim a coisa vai mudar de figura, porque a gente vai passar a ter torque em baixa rotação por causa do turbo. Agora, uma coisa é fato, né? Todo mundo reclama desse motor 1 torque nesse Jeep Renegade, mas, por exemplo, quando a gente fala de TSI, na hora de dar manutenção, o pessoal chia.
Porque na hora que tem que trocar bobina, bico injetor, bomba de alta, ninguém quer, né? E aí não dá para ter tudo, gente. Esse motor novo que a Fiat anunciou são motores com turbo alimentado, com injeção direta. E aí aquela coisa, com esse nosso combustível, vai saber o que vai acontecer. É conhecido aí que carro que tem injeção direta, quando abastecido no etanol, costuma sofrer bastante na parte de bico injetor, de bobina e até mesmo de bomba de alta. Não sei se vai ser o caso da Fiat, mas o que a gente vê, não só em Volkswagen, mas como também na linha PSA, com os motores THP, é isso. Abastece carro com injeção direta no etanol, começa a sofrer em relação a bico. E bico nesses carros não costumam ser baratos. Então não dá para ter tudo. Então vamos ficar atento a isso aí. Eu acho sim que vai mudar de vez a visão que o pessoal tem desse carro, porque o carro é bom. É um carro que agrada muito. E como todo mundo queria potência, desempenho, vamos passar até agora. Mas aí vamos ver o que vai acontecer também. A gente está chegando aqui no final do nosso trecho e esse carro apresentou um consumo de 9,1 km com litro. Eu acredito que ele esteja abastecido na gasolina. Eu confesso que eu peguei esse carro ontem, ele tá 0 km, eu peguei esse carro com 20 km rodados só. Foi só a conta do pessoal buscar esse carro e levar para abastecer. Só que não me falaram qual combustível. Eu acredito que pela forma que a gente andou aqui, nós andamos da forma que uma pessoa comum anda. Aceleramos quando tivemos que acelerar, subimos o morro, pegamos o trânsito. Então, com esse consumo de 9,1, eu acredito que ele seja abastecido sim na gasolina e não no etanol. Eu acho que esse carro no etanol não faz isso. Mas é o consumo que a gente tem, infelizmente não me informaram qual que era o combustível. Se for 9 km com litro na gasolina, eu confesso que eu achei bom. Eu esperava um consumo pior, perto do que eu vejo o pessoal falando. Mas aí é claro, gente, dirigindo como uma pessoa normal. Ele agora baixou aqui para 8,9 km com litro, mas a gente acabou dando uma aceleradinha. Só que esse foi o nosso consumo. E este foi o teste de uso do Jeep Renegade Sport 2021 equipado com motor 1.8 Flex. Eu realmente entendo por que esse carro vende muito. Porque é um carro bonito que tem um excelente acabamento e ainda leva o nome de uma marca de prestígio. Poderia andar mais? Poderia. Poderia ser mais econômico? Também poderia. Só que, na minha opinião, quem não está preocupado com essas coisas, encontra que sim um bom carro. E além disso, como esse carro é muito criticado, ainda é possível encontrar no mercado de usados um veículo desse com um bom preço. Porque comprar zero, pagar mais de 100 mil reais, eu já acho um tanto quanto complicado. Gostou desse vídeo? Então compartilhe esse vídeo lá naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos, que eu tenho certeza que vocês estão sempre falando de carro. E também para aquele seu amigo que sempre pergunta: e aí, esse carro é bom, esse carro não é? Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeo todas segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Até!